Nos últimos vídeos trouxe um pouquinho da relação do que seria a magia, do que seriam os encantamentos e um pouco do druidismo. Mas principalmente querendo trazer para vocês o que é, na verdade, tudo isso. Por que é que eles eram dessa forma? E então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as deusas celtas. Quando os romanos trouxeram a descrição desse povo, eles colocaram que eles eram agressivos, que as mulheres eram belas, mas também eram feiticeiras, que elas iam à frente desse povo quando estava em guerra dos seus homens, e elas gritavam, e elas, com sua força, da sua voz, elas chamavam as forças da natureza, dos elementos, para ajudar os seus homens a vencer a batalha. E aquelas que viviam com seus filhos ficavam atrás deles, mais distantes, cuidando da sua prole, mas também aos gritos e berros, incentivando eles para lutarem e defenderem todos eles daqueles povos invasores. Isso já mostra um pouquinho dessa maneira de ser ou dessa forma de viver desse povo. Porque, como eu já disse várias vezes e de várias formas para vocês, eles se espelhavam na Mãe Natura, ou seja, na natureza. E se nós percebermos, a natureza também defende a sua continuidade. Defende de forma amorosa, como hoje, que é um dia de primavera aqui no sul do Brasil e do hemisfério sul, com o sol a aquecer, com o vento, com a brisa, com a terra que está um pouco seca, pedindo para a chuva, pedindo pela água, para que ela possa fazer germinar e brotar as sementes. Como eu falei para vocês da outra vez, que eu contei como pequena forma de história, que as salamandras guardam na semente, que os gnomos ajudam com o elemento terra, que as ondinas com a água molham essa sementinha, a sua essência, para que ela possa crescer e possa sair para fora da terra. E aí os silfos, elemento ar, ficam como que puxando elas para fora. São essas mesmas forças que o druida ou que as mulheres celtas sabiam da sua existência e chamavam por elas quando precisavam. E no caso das deusas que eram mais ligadas às guerras, porque eles também sabiam que assim como há a criação, há a destruição, que tudo tem um início e um fim, que na vida está a morte e que na morte está a vida, porque uma semente precisa morrer como ela é, para dar uma nova vida e novamente voltar a ser semente e voltar para o seio da Mãe Terra. Então os povos celtas, eles carregavam aqueles valores de tribos ou povos anteriores a eles, que eram chamados de matrifocais e eram totalmente voltadas para essa força da mãe. Essa mãe que cuida, essa mãe que protege, essa mãe que defende. Mas também eles já tinham um olhar
de perceber que tem essas outras forças atuantes e, portanto, começaram a dar nomes e viam a manifestação desses seres. E surgiu o panteão celta, surgiu os deuses e as deusas, e conforme era a sua relação com eles, eram os seus atributos e os seus animais totens, porque eram as forças que eles carregavam, que eles reconheciam nos animais. Parece um paradoxo, mas na verdade, se você parar para pensar e perceber, a gente vai ver na natureza essa força amorosa e essa força destrutiva. Percebemos eles em todo e qualquer elemento. No elemento fogo, que pode dar o calor, pode nos dar o cozimento do nosso alimento, pode nos dar o aquecimento necessário para que o nosso corpo mantenha o calor. Mas ele também pode destruir. Ele pode simplesmente transformar em cinzas, como hoje estamos vendo com as nossas florestas. E é como que as salamandras, elas furiosamente atacam o elemento verde porque algum homem a instigou a isso. Mas também porque ela sabe que depois da morte tem a vida. E aí, não que a intenção de quem fez isso era essa, mas novamente a natureza vai tentar se reerguer, tentar voltar à vida, porque esse é o trabalho desses seres. Assim como a água nas grandes enchentes, que também acabam matando pessoas, mas a água também é vida para nós. Sem ela, nada pode sobreviver, principalmente nós, seres humanos. O elemento ar pode ser grandes tufões, grandes tempestades, com o mar que leva aquela onda que pode arrebater os navios, com essa força do ar que move e também destrói. Mas também é o elemento ar que precisamos respirar para viver. E o elemento terra? Esse elemento terra que nos dá belas pedras, belos cristais, mas também com os seus terremotos, quando as placas tectônicas precisam se acomodar. E às vezes, porque está em ebulição, nada é parado, tudo é vivo. E às vezes porque o homem interveio, de alguma forma, seja com bombas ou algumas coisas que causam esses tremores e causam os terremotos. E era assim que a cultura celta agia, sobrevivia, sabendo disso que está intrínseco em tudo. Na força da mãe, começaram a dar nome às deusas que chamavam para as guerras. Uma delas, que é chamada como uma das faces escuras da deusa pela Mirella Faur, ela era representada como uma bela mulher, e ainda é, geralmente com seus cabelos vermelhos, mas acima de tudo, como aquela que ai daquele que era inimigo, que ela vinha com toda a sua força de destruição para ajudar a defender o essencial, ou aqueles que a reconheciam. Essa deusa, ela é uma deusa muito forte. Ela lida com a morte
ela lida com aquilo que normalmente em nossa sociedade não gostamos de olhar. E através dessa deusa, os celtas tinham uma grande coragem, sabendo que não estavam sós em suas lutas e queriam defender até a morte os seus. Eu vou trazer nos próximos vídeos outras deusas, mas como eu digo, até o próximo.